com um mergulhador. Isso me deu um medo. A quantidade de comida que dá pra comprar com o preço de um pacote de cigarros na Austrália. Eu não sei se o cigarro é muito caro ou se a comida é muito barata. O tamanho de um bebê beija-flor comparado com uma framboesa. A comparação de um humano com uma sequoia no inverno. Esse é o tamanho que algumas espécies de cacto podem chegar. E a comparação com o tamanho de um humano, a evolução dos retratos de um pintor que foi diagnosticado com Alzheimer. De 1967 até 2000, o pintor William Luther Mohan pintou o rosto dele, até o dia em que ele não se reconheceu mais. Isso aqui são imagens reais do que aconteceu recentemente na China, em que a umidade do ar atingiu 100%. Vídeos que viralizaram mostravam pessoas tentando dormir na casa delas usando guarda-chuva, porque o teto da casa simplesmente nunca secava por causa do nível de umidade. Além de lá estar super quente, com 30 graus Celsius, a umidade estava desse jeito. As pessoas estavam tendo que usar rodos no teto de casa para tirar a água. E a umidade do ar era tão alta que você sufocava quando respirava. Respirar nesse ar era basicamente igual respirar embaixo d'água. E não dá para respirar embaixo d'água. E apesar disso ter começado na China, isso pode acontecer em outros países do mundo. Pinturas estavam literalmente derretendo e vários dispositivos como celulares e até a fechadura de portas estavam parando de funcionar, porque era equivalente a você derrubar esses dispositivos em água. Interruptores, inclusive, estavam molhados de dentro pra fora, e isso estava literalmente dando choque nas pessoas. Obviamente isso tem a ver com as mudanças climáticas que estão acontecendo no nosso mundo e eu acho que daqui pra frente só pra trás. Imagina ficar preso nessa posição de cabeça pra baixo dentro de uma caverna. Foi o que aconteceu com o John Jones em 2009 numa caverna dos Estados Unidos. O John foi explorar essa caverna chamada Nutiput junto com a família dele, uma coisa que ele fazia bastante. Tudo tava indo bem, até que ele confundiu o caminho e caiu de cabeça pra baixo dentro de um buraco. Ele não conseguia sair dali nem conseguia se mexer, ficando nessa posição por 27 horas. A família dele conseguiu ouvir ele gritando e saiu da caverna pra pedir ajuda. Os bombeiros chegaram e tentaram de tudo para conseguir tirar ele dali, incluindo polias dentro da caverna e lubrificantes. Enquanto isso, além da aflição de ficar num lugar extremamente pequeno, o sangue dele estava indo para a cabeça, o que fazia com que ele tivesse muita dificuldade para aguentar, mas ele ainda assim ficou consciente e conversando. E a condição dele só ia piorando porque manter a circulação sanguínea nessa posição é praticamente impossível. Até que, infelizmente, depois de 27 horas, o coração dele acabou parando. A pior parte é que a posição dele era tão complicada que mesmo depois do falecimento dele, o corpo dele não pôde ser retirado dali. As famílias mais incomuns. A família dos Yonashana é a maior do mundo. Ele tem um total de 39 esposas, 94 filhos e 33 netos. Todos eles moram juntos na mesma mansão da Índia e são sustentados pelo homem. Família Russell. A família inteira tem uma condição que faz com que o cabelo deles cresça muito rápido. E todos decidiram não cortar ele. A família tem várias regras, incluindo nunca manter o cabelo mais curto do que a cintura. E sempre prender ele na hora de cozinhar. Família Aceves. Também conhecida como família lobisomem. Todos os 30 membros da família têm uma condição que faz com que pelo cresça no seu rosto e corpo, o que fez eles se isolarem do mundo por causa do preconceito. A família Trapp é a mais alta do mundo. A média da altura deles é 2 metros e a mais baixa da família é a mãe, que tem 1,92. Lia e Aro são a família vampiro e dizem uma vez por semana tomar o sangue um do outro. E por fim temos a família De Aves. O pai abandonou a filha quando ela era bebê, mas os dois se reuniram 30 anos depois e começaram a própria família juntos. Que nojo. Comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, batatas fritas. Um chefe de um restaurante estava recebendo muita reclamação sobre as batatas que ele fazia. E ele, com a intenção de ser chato pra caramba, resolveu cozinhar demais as batatas. O problema foi que quando ele fez isso em 1853, as pessoas gostaram muito do resultado. E o que era pra ser uma vingança acabou se tornando ele abrindo o próprio restaurante e criando as batatas fritas que a gente ama. Próximo, queijo. Além da conta que essa comida foi inventada por acidente há mais de 4.000 anos atrás. Durante uma viagem longa, um comerciante árabe resolveu guardar um pouco de leite no estômago de uma cabra. Só que, por causa do calor e das enzimas que tinham nesse estômago, esse leite acabou virando queijo. E aí isso começou a se popularizar e a gente ganhou o queijo que a gente tanto ama. Cerveja! Há mais de 6.000 anos atrás, as pessoas da Mesopotâmia estavam tentando guardar grãos para fazer pão. Só que esses grãos acabaram ficando úmidos e começaram a fermentar. Depois de muito tempo tentando resolver o problema, eles começaram a tentar aceitar esse fato. E resolveram experimentar o líquido que formava quando isso se fermentava. E a cerveja foi inventada. Como assim a gente já esqueceu um cara no espaço? Esse aqui é o Sergei Krikalev, e ele era um astronauta para a União Soviética. E ele estava na estação espacial quando a União Soviética se desfez. Então o país, a nação que enviou ele para o espaço não existia mais, enquanto ele ainda estava lá. Depois de um tempo, uma pessoa do Cazaquistão que tinha acabado de se formar falou: nossa, a gente devia avisar o Sergei que ele não precisa mais trabalhar pra gente, né? Porque o país dele meio que não existe mais. E foi só aí que lembraram que ele ainda estava no espaço. A pior parte é que mesmo depois de lembrarem da existência dele, ninguém queria pagar pra viagem
ele de volta. Então demorou meses até Moscou realmente enviar alguém pra trazer ele de volta pra Terra. No fim, a Alemanha e a Rússia dividiram o custo de trazer o cara de volta e ele finalmente voltou. A ideia inicial é que ele ficasse lá por só 5 meses, mas ele acabou ficando por 311 dias. As pessoas descreveram ele como estando extremamente pálido e precisaram de 5 pessoas pra carregar ele, porque ele não conseguia andar sozinho. A parte mais bizarra é que mesmo depois desse trauma, ele voltou pro espaço mais de uma vez. Parece sua amiga que volta pro ex-tóxico dela. Pessoas que levaram a mentira longe demais e acabaram expostas. Essa aqui é a Belly Gibson. Em 2014, ela ficou extremamente conhecida por ter vencido um câncer, um tumor cerebral e uma parada cardíaca. Isso fez com que, além da fama, ela conseguisse fechar um contrato com a Apple e escrevesse o próprio livro, que contava a sua história. Tudo estava indo muito bem pra ela, até que ela começou a arrecadar dinheiro para uma instituição de caridade. Só que ela apareceu dirigindo carros de luxo e usando roupas de marca. E as pessoas começaram a desconfiar. E depois de uma investigação, descobriram que essas instituições nunca receberam o dinheiro dela. E aí as pessoas do passado dela revelaram que ela, na verdade, nunca teve câncer. Finalmente, então, ela confessou que mentiu e precisou pagar $300 mil. Só que ela deu ideia pra mais gente. Essa aqui é a Toni. E ela conseguiu uma vaquinha de mais de R$60 mil pra se casar antes de morrer do seu câncer terminal. Ela raspou a cabeça e conseguiu fingir que tinha câncer por mais de 5 anos, até admitir pra sua melhor amiga que, na verdade, estava fingindo. Só que essa amiga expôs ela e ela foi presa. Comidas que foram descobertas sem querer. Sanduíche. Em 1762, John Montagu estava jogando baralho e queria pegar um bife pra comer. Só que ele estava com as mãos ocupadas e não tinha nenhum garfo por perto. Foi aí que ele tomou uma decisão que mudou a história pra sempre. Ele usou 2 pedaços de pão pra segurar a carne. E assim o sanduíche surgiu. Queijo e iogurte foram inventados quando alguém resolveu experimentar um leite que tinha estragado. O leite era de cabra e eles deixaram ele pra fora de casa por muito tempo. E algum curioso resolveu testar pra ver se o gosto era bom. Ainda bem. Picolé. Um dia, Frank Epperson tava brincando na rua e entrou em casa com muito calor. Pra se refrescar, ele guardou um refrigerante no congelador. Só que ele acabou esquecendo que deixou ele ali. Quando ele lembrou, resolveu experimentar e o resto é história. O sorvete de cone também foi inventado sem querer. Em 1904, numa feira, um vendedor de sorvete ficou sem pratos para entregar sorvete pros clientes. Ele então improvisou e começou a usar os waffles que ele tinha disponíveis para entregar o produto pros clientes. Eles acabaram gostando bastante e ele aderiu à invenção. Esse homem acordou achando que estava em um coma há 10 anos, mas na verdade era só uma pegadinha para fazer ele parar de beber. Esse comediante chamado Tom Maybe estava bem preocupado com seu amigo Dennis. Isso porque ele bebia muito e pela 5ª vez tinha sido pego dirigindo alterado. Foi aí que ele teve uma ideia de como fazer o Dennis parar de beber. Ele transformou esse escritório em um quarto de hospital extremamente realista. E uma noite, depois que o Dennis apagou depois de tanto beber, eles colocaram ele nesse quarto. Ele continuou dormindo por umas 3 horas até que finalmente ele acordou. E a primeira coisa que ele viu foi uma enfermeira. Ela parecia muito surpresa pelo fato dele estar acordado e resolveu chamar o médico. Quando o médico chegou, ele explicou pro Dennis que ele estava em coma há 10 anos porque ele se acidentou por beber e dirigir. Ele ficou extremamente em choque, mas a única coisa que ele perguntou era como a filha dele estava. O médico saiu, deixando o Dennis sozinho por um tempo, até que o Tom entrou no quarto disfarçado de médico. Ele então finalmente contou a verdade sobre a pegadinha pro amigo, dando um tapa na cara dele. O Dennis então começou a rir, achando tudo muito engraçado, mas logo depois levou uma bronca falando que ele precisava mudar de vida. Partes do corpo que vão desaparecer um dia. Então aproveita enquanto pode. Os pelos do corpo, por exemplo, costumavam proteger os humanos do frio extremo. Mas com roupas modernas e a tecnologia, provavelmente a gente vai evoluir para um estágio que a gente não vai precisar mais deles. Isso não inclui as sobrancelhas e os cílios, porque eles mantêm o suor fora dos olhos. E nem as barbas, porque eles ajudam a atrair parceiros. A famosa maquiagem do homem. Os dentes do siso eram bem importantes para mastigar plantas, mas hoje em dia praticamente ninguém usa eles. E eles ficaram incômodos porque a nossa boca diminuiu. Mais ou menos igual o apêndice, que era importante para digerir celulose e que hoje em dia só serve para inflamar. E que várias pessoas têm que remover durante a vida. Dedos do pé. Originalmente a gente usava eles para se equilibrar e conseguir caminhar melhor. Mas hoje em dia a gente concentra o nosso peso mais no centro do pé. Então eles acabam ficando meio sem função. Lembrando que isso são algumas teorias e que os seres vivos não evoluem com base no que a gente usa e deixa de usar, e sim na seleção natural, assim como explica Darwin. Esse vídeo é só entretenimento. As celebridades estão perdendo milhares de seguidores. Nos últimos dias começou uma trend na internet em que as pessoas estão bloqueando os famosos e ricos. Tudo isso para que as pessoas percam a relevância e dinheiro. E tá funcionando. Tudo isso começou com essa influenciadora aqui chamada Hailey Bailey. E no dia do Met Gala, que é uma festa extremamente luxuosa, ela postou esse vídeo aqui. Let them eat cake.
O áudio que ela usou é uma referência a Maria Antonieta, que quando supostamente falaram pra ela que a população pobre não tinha dinheiro pra comprar pão, respondeu: "Ah, então que coma um bolo". E esse comportamento da Maria Antonieta gerou a Revolução Francesa. E agora, em 2024, quando ela se vestiu de Maria Antonieta e foi pra uma festa cujo ingresso custa $70.000, as pessoas não ficaram felizes. E isso gerou a Revolução do Bloqueio. Ela já pediu desculpa, falou que não fazia ideia do que isso significava.